Quais são os impactos que eu posso ter de uma baixa mobilidade ou flexibilidade na minha prescrição de treinamento? O que eu preciso avaliar? O que eu preciso ficar de olho para eu poder correlacionar bem a minha prescrição de treinamento ou o meu diagnóstico de flexibilidade, mobilidade, com os exercícios, com a minha programação de treino? Prescrição sem avaliação, prescrição cega, esse é o meu jargão, e eu estou fazendo uma sequência de vídeos aqui no meu canal para poder trazer raciocínio. Tu, meu colega profissional de educação física, poder raciocinar melhor a programação de treino a partir de alguns dados que a gente vai pensar junto aqui. E hoje a abordagem é: diagnósticos de flexibilidade, de mobilidade são importantes? Aonde eles se correlacionam com a prescrição? Em que momentos? Qual a reflexão? Vou trazer, fica comigo aí na videoaula de hoje, a gente vai discutir sobre isso. Gurizada, olha só. Até, inclusive, na última videoaula, clica aqui, ó, na última videoaula eu já falei sobre isso. Se tu não pegou a última videoaula, é interessante tu ver, porque eu dei um panorama geral sobre esses vídeos que eu estou trazendo. Então, clica aqui, a última videoaula aí tu vai ficar a par dessa sequência de vídeos. E eu comentei na última videoaula a mobilidade do tornozelo em dorsiflexão. Se o indivíduo não tiver uma boa mobilidade do tornozelo em dorsiflexão, há uma tendência para ele manter a projeção do centro de gravidade sobre a base dos pés e manter equilíbrio, né? Do retropé ou antepé passando pelo médio pé, essa projeção do centro de massa dele e com a barra, com os halteres que ele está levantando, tem que passar projetado, né, com as anilhas, tem que passar projetado sobre a base de sustentação dos pés, preferencialmente no médio pé, mais ou menos na base do médio pé. Para que ele mantenha essa projeção ali, ele vai ter que provavelmente inclinar bastante o tronco à frente. Quando ele inclina bastante o tronco à frente, tem um trabalho do Lee e colaboradores mostrando, fazendo o agachamento mais verticalizado, inclinando 15 graus e inclinando 30 graus, e qual era a carga tensional e qual era a ativação dos eretores da coluna. Se mostrou que quanto mais se inclina, mais se ativa eretores da coluna, e isso se ativa para sustentar a carga. Quanto mais ativados esses eretores da coluna, para sustentar a carga agora na inclinação, mais carga também se projeta pelo fator da contração muscular sobre disco intervertebral. Então, eu estou jogando uma carga maior para lombar e também para disco. Se é uma coluna íntegra e é uma lombar forte, está tudo certo. Agora, se esse cara tem hernia de disco, se esse cara tem espondilolistese, se esse cara tem alguma outra discopatia e ele tem a lombar fraca, isso pode, não é que vá, mas pode se tornar um problema sério. E tudo está oriundo lá da mobilidade do tornozelo. Então vejam que a mobilidade do tornozelo é algo importante quando eu penso em colocar agachamento livre ou agachamento guiado, ou talvez até, a depender do tipo de máquina que eu tenha no leg press, seja interessante também eu verificar. Então vejo que pode passar desapercebido, verificar a mobilidade do tornozelo, fazer um teste de mobilidade de tornozelo. Ah, João, isso não deve ter muita importância. Pô, um tornozelo, vou fazer exercício para mim. Tem um peso. E esse peso pode acarretar em cargas a mais para a região lombar, como o Stuart McGill já mostrou, que quanto maior a atividade da musculatura do corpo, principalmente da parede abdominal e dos eretores, se tem uma carga maior sobre disco intervertebral. Tem um trabalho bem antigo do Stuart McGill que mostra exatamente isso que eu estou falando. Somando ao estudo do Lee, que mostrou que quanto mais inclina o tronco, maior a atividade dos eretores da coluna, eu tenho essa conclusão. Isso não é uma lesão, mas é uma situação que algumas pessoas deveriam ser evitado, porque pode se transformar em alguma lesão ou alguma algia, uma lombalgia na região, ou uma sobrecarga que não é interessante naquele momento, que pode gerar alguns problemas eventuais. Tudo originário na mobilidade do tornozelo. Então, eu preciso fazer uma avaliação para pessoas, principalmente, que na anamnese demonstraram que tem uma atividade motora no dia a dia, no labor, no trabalho, parada e sentada. É uma pessoa que não se movimenta muito, a atividade dela é sentada, o cara é bancário, trabalha sentado, o cara trabalha na internet, como eu, trabalho muito tempo do dia sentado, o cara trabalha como taxista, trabalha como Uber, motorista de caminhão, o tempo todo sentado. Esse cara tende a ter na mobilidade do tornozelo menor. Ou ainda, mais grave para a dorsiflexão, é uma mulher que trabalha em qualquer local onde ela tem que se vestir mais socialmente e usar salto alto. Então, se isso for identificado na anamnese, há necessidade de se fazer uma mobilidade de tornozelo. Perceberam? Principalmente se a mulher fizer uso de salto alto recorrente. No trabalho, no dia a dia, não importa, porque tende a ter muita limitação em dorsiflexão, encurtamento severo
de gastrocnêmios, lateral e medial, e sóleo. Então, é importante dar uma verificada. Entenderam onde é que se correlacionam as coisas? Há uma correlação bem grande aqui. João, mas como é que eu poderia fazer testes de mobilidade de tornozelo? Solicita aqui embaixo nos comentários, eu gravo uma videoaula específica sobre isso. É só solicitar, eu gravo uma videoaula específica sobre isso. Uma outra situação, se tratando ainda de motoristas, o cara é motorista de Uber, ou motorista de táxi, ou trabalha muito tempo sentado por qualquer outro motivo, o joelho flexionado, encurtamento de isquiotibiais, ou grupo isquiotibial, ou isquiosural, vai, tende a ter um encurtamento maior nessa região. Tende a ter. O encurtamento maior nessa região pode, não é que vá, mas há uma chance, por serem músculos que também retrovertem a pelve, ao estender o joelho, pode gerar uma tensão por ter um encurtamento severo, partindo da ideia de um encurtamento severo, gerar a pelve em retroversão, levar a pelve em retroversão. E como o trabalho é sentado também, imaginando, com o tronco flexionado, numa posição um tanto quanto cifótica, faz com que o reto abdominal fique mais encurtado e se mantenha passivamente mais encurtado, porque eu estou numa posição de flexão tóraco-lombar sentado, na frente do computador, posição curva, meio cifótico, e isso leva a uma posição contínua do reto abdominal mais encurtado. Quando o indivíduo levanta, ele tem um encurtamento, partindo dessa ideia, um encurtamento dos posteriores de coxa, um encurtamento do reto abdominal, e os dois são dois grupos musculares retroversores da pelve. E aí esse indivíduo pode apresentar retroversão da pelve e dificuldade de manter a pelve em posição neutra em exercícios como búlgaro, passada, afundo, avanço, entre outros. Então é importante que eu consiga analisar isso. E aí também seria interessante cruzar com uma outra videoaula que depois eu vou gravar, com avaliação postural, pelo menos da pelve, para ver se o cara não apresenta uma retro de pelve, se a pelve dele já não está numa condição estática, retrovertida. E aí, testes também de flexibilidade para reto abdominal e os isquiosurais, os isquiotibiais, passa a ser importante para eu identificar esse mecanismo, esse sinergismo. Vejam bem, se tudo isso começar a fechar, imagina que o cara nessa posição sentado, gerou um encurtamento ao longo do tempo para o grupo isquiotibial, gerou um encurtamento para o reto abdominal, e isso tendeu a levar a pelve a uma retroversão. E ao fazer os exercícios, um stiff, um terra, um recuo, um avanço, um afundo, um búlgaro, uma passada, um leg, não importa, ele tende a ficar em retroversão de pelve o tempo todo para fazer esses exercícios. Ele tem dificuldade em manter a pelve neutro. Se não ficar de olho, esse cara retroverte. Provavelmente tem esses encurtamentos. E aí eu tenho que intervir com exercício de flexibilidade para reto abdominal e o grupo isquiotibial, para cronicamente ir resolvendo ao longo do tempo de treinamento esse problema dele. Mas vejo que está vinculado a um teste de flexibilidade e de abdômen e de posterior de coxa, porque eu já levantei na anamnese que existem indicadores para que eu investigue mais a fundo essas duas questões. Estão entendendo a questão? O indivíduo trabalha digitando, é digitador, programador, trabalha o tempo todo com ombros. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó, com ombros protusos, né? Ele tem o costume de ficar nessa posição, ombros protusos. Com ombros protusos, digitando, centrado no trabalho que está fazendo, tendência de encurtamento de peitoral maior e peitoral menor, porque o peitoral menor vai fazer a abdução escapular e o slice anterior das escápulas tende a ficar encurtado os dois e projetando o ombro à frente. Quando eu vou prescrever um pec deck, um crucifixo, um peito no crossover, ou mesmo um supino, máquina ou com peso livre, o indivíduo tem dificuldade em fazer uma amplitude excêntrica razoável. Não estou nem falando uma amplitude excêntrica boa. Uma amplitude excêntrica, uma descida da barra, no pec deck, uma abertura transversal do ombro, razoável, ele já tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque ele pode ter um encurtamento de peitoral. Então, é interessante nessa condição descrita como um digitador e qual é a posição que ele assume para digitar, isso é importante nós identificarmos, nós podemos verificar se ele tem um encurtamento de peitoral maior. Mas, João, como é que eu verifico o encurtamento de peitoral maior? Solicita aqui embaixo, eu gravo vídeo aula aqui. Vocês pautam o canal, vocês geram a pauta. Boa parte das videoaulas que eu tenho aqui foram vocês que solicitaram. Então, solicitem, eu faço essa gravação aqui no canal. Mas estão pegando a ideia, galera, que a depender do que eu identifico na anamnese, eu vou ter que investigar um pouco melhor a mobilidade e a flexibilidade desse indivíduo, para poder identificar, por exemplo, num avanço,
ou num próprio bulguro, a perna que fica para trás, a retaguarda, ela vai exigir uma boa flexibilidade do grupo ilho-psoas, né? Do ilho-psoas, do reto femoral, do sartório, que são músculos que são flexores do quadril, principalmente os monoarticulares, o ilho e o psoas, né? O psoas maior, o ilho-psoas como um todo. Então, se ele trabalha muito tempo sentado, com o quadril flexionado, há uma tendência dessa musculatura ficar encurtada. Encurtada. Então, o sartório também tem uma tendência, porque o sartório é flexor do joelho, o cara está com o joelho flexionado, é flexor do quadril, está com o quadril flexionado, então o sartório junto com o ilipsoso é os que tendem a estarem mais encurtados. Se o indivíduo não programa, não fazia outro exercício, não fazia trabalho de mobilidade, não fazia uma yoga, não fazia nada, e começou a treinar contigo, e tu fez uma anamnese, tu identificou isso. Faça testes de mobilidade e flexibilidade do quadril em extensão. Há uma chance grande dele ter encurtamento, e se tu queres depois aplicar um búlgaro, ou mesmo a fundo, a perna que fica para trás, talvez tenha dificuldade de se posicionar de forma adequada, por falta de flexibilidade nos flexores do quadril, particularmente mais importante em ilipsoas e sartori. Tá pegando a ideia, galera? Vocês estão vendo aqui que eu não estou dando receita de bolo, como eu falei na videoaula anterior, né? Que lançou essa série aqui. Cara, eu não vou dar receita de bolo. Eu vou fazer linhas de reflexão para vocês pensarem. E em cima dessas linhas de reflexão que eu estou fazendo aqui, nós podemos ter várias outras para prescrever. E a hipertrofia que nós temos que ter é cerebral, não é do bíceps braquial. Né? A hipertrofia agora aqui para prescrever é hipertrofia cerebral. E é isso que nós estamos fazendo, refletindo, pensando, analisando, condicionando, e aí já vou levantando a hipótese que teste de flexibilidade eu posso fazer, devo fazer. Tá? Essa é a lógica, essa é a jogatina, esse é o jogo que o profissional de educação física tem que saber jogar, as regras são essas. Então percebam que começa numa anamnese, como eu já tinha falado na videoaula anterior, e vai fluindo para outras condições, vai fluindo para outras nuances do treinamento e outros diagnósticos vão surgindo que eu tenho que ter com esse cliente. E aí eu aproveito e te pergunto se tu já está inscrito no canal, parceiro, porque aqui nós falamos muito sobre diferentes coisas, gurizada. Prescritivas, que deem base prescritiva ou que são métodos prescritivos. Dá um tour aqui no canal, dá uma olhadinha. O canal vai te ajudar, tenho certeza que vai te ajudar. Assim como o meu canal do Treino em Foco, tu já deves também conhecer. E se não conhece o canal do Treino em Foco, vai conhecer, porque tem lá mais de 430 mil inscritos no canal. É um canal relativamente grande para as proporções da educação física. O nosso canal aqui é pequeno, modesto, mas lá o Treino em Foco tu já deveria conhecer, se tu não conhece. Então, te inscreve aqui no canal, dá uma força aí para nós, onde a gente vai continuar te ajudando. Faz um tour, dá uma olhada e maratona algumas videoaulas, tenho certeza que vai te ajudar. Cruzada, esse é o panorama para nós raciocinarmos a prescrição a partir de um diagnóstico. Poucos profissionais levam isso a sério, o que é, no meu entendimento, um problema para a área, um problema sério, porque a partir de que pressuposto eles estão prescrevendo, se não levam a avaliação a sério, se não tem dados que subsidiem a prescrição, estão prescrevendo às cegas, e aí cabe o meu jargão, mais uma vez, prescrição sem avaliação, prescrição cega. Vocês conseguem agora compreender que não é simplesmente um jargão midiático, marqueteiro, jogado a qualquer canto aí na internet, esse jargão que eu criei, é um jargão que expressa uma realidade. Prescrição sem avaliar minimamente ou até criteriosamente uma prescrição às cegas. O indivíduo está prescrevendo assim, ele está dando tiro para diferentes lados e não sabe para onde está indo, porque ele não tem dados que subsidiem aquele raciocínio. Ele até tenta raciocinar, mas ele não tem dados avaliativos que subsidiam o raciocínio. Então, no vídeo de hoje, eu busquei trazer para vocês alguns exemplos, algumas reflexões sobre mobilidade e flexibilidade. Falei de alguns pontos. Agora, o indivíduo pode ter um encurtamento de glúteo, levando a outras condições. O indivíduo pode ter um encurtamento de trapézio, fazendo retração das escápulas, gerando cervicalgia, ficando com uma posição bem retraída, talvez até pela posição que ele trabalha, ou a posição que ele fica no dia a dia, ou no labor dele, ele trabalha numa fábrica fazendo algum movimento lá, alguma atividade manual que é repetitiva e gera encurtamentos, tensões naquela musculatura. Então é importante, numa anamnese, olha de novo, todo vínculo vai com a anamnese, para saber o que esse indivíduo faz, o que ele fez, o que ele teve. Hoje o vídeo foi para falar, refletir, raciocinar sobre as possibilidades de encurtamento, mobilidade, flexibilidade e prescrição. Para dar essa ideia para você. Claro que eu não consigo abordar tudo aqui. Se eu fosse tentar falar mais coisas que temos para falar, poderia ficar 2 horas falando, mas não vai dar ibope nenhum vídeo aqui no YouTube de 2 horas sobre isso. A não ser que é um curso. Aí o cara vem para um curso, já vem preparado, sabendo que é uma coisa mais longa. Mas em termos assim informativos, para dar ideia, o panorama e a lógica para vocês
investirem mais nisso, tá aí, tá dado. Se querem mais informações de algum tópico que eu comentei hoje na videoaula, aqui embaixo na descrição, comenta aí. E vou deixar também na descrição, quem ficou até o final comenta, João, fiquei até o final. Quem ficou até agora, até o final, comenta aí, João, fiquei até o final. E vou deixar aqui embaixo também o link para os meus livros. Quem quiser conhecer os meus livros, meu material, inclusive quem quiser ser meu aluno online, eu vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado a plataforma Training Foco Play, onde eu tenho vários alunos em consultoria, alunos online. Então, se quiser ser meu aluno online, está convidado. Vou te receber com o maior carinho e vamos trabalhar junto para evoluir. Essa é a parada. Hoje a gente tem lá uma gama de alunos bem grandes no Training Foco Play e, modéstia à parte, estamos conseguindo ajudar a galera. Estamos trabalhando junto, toda a equipe do Training Foco e a equipe de profissionais que a gente tem lá, trabalhando com a galera. Então, vou deixar os links aqui embaixo. E comenta aí, João, fiquei até o final. Beleza, gurizada? Tamo junto, vamos que vamos.